Uma das coisas mais comuns, pessoal, quando a gente está lidando com processos de inventário, é a utilização dos alvarás judiciais. O que são alvarás judiciais? Os alvarás, pessoal, nada mais são que autorizações para determinados atos. Isso mesmo, o juiz vai conceder autorizações para determinados atos. Por que eles são tão presentes em um processo de inventário? Primeiramente, né, porque a pessoa fundamental do inventário não está nele, é bem interessante isso, que é justamente o falecido para suplementar a sua vontade. E esse patrimônio do falecido está sendo dividido entre muitas partes envolvidas, provavelmente entre uma meieira, que é a esposa que sobrevivente, entre mais de um filho, 2, 3, 4 filhos, e cada uma dessas partes tem vontade diferente. Às vezes um filho, ele quer aquele patrimônio X, ele quer o patrimônio Y, às vezes quer isso, quer aquilo outro. Então eu preciso de alguém que suplemente a vontade maior para o espólio, que é justamente o juiz através dos alvarás judiciais. Porque o fundamento final, a busca final de um processo de inventário é chegar ao seu fim, gente. O processo de inventário não foi feito para durar de eterno, não. É para chegar ao seu fim. Então, justamente, os alvarás judiciais, eles são tão presentes. Quando a gente trabalha com alvarás, pessoal, a gente tem duas espécies fundamentais dos alvarás, que são os alvarás autônomos, falei, os alvarás autônomos e os alvarás incidentais. Os alvarás autônomos, como o nome propriamente diz, ele é um processo à parte de alvará. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro na sua mente. Você imagina que João, ele faleceu. Tudo que João deixou foi lá 10 mil reais. João tinha 10 mil reais guardado na poupança, ele estava juntando. João não deixou mais casa, se deixou, é muito pequeno o valor, não deixou mais carro, nada. Ele deixou esse dinheiro. Uma coisa muito comum, às vezes, é o benefício previdenciário do mês do falecimento, está ali preso. Tem como sacar sem João. É o benefício previdenciário, é um dinheiro na poupança, é um saquinho do FGTS, algum importe numerário. Pessoal, nesses cenários, a lei outorga ao colega advogado e advogado que a gente não precisa entrar com o processo de inventário, a gente não precisa entrar com o processo de inventário, nomear um inventariante, dividir os herdeiros, declarar ITCMD, toda essa sistemática normal do inventário. Eu posso estar entrando com alvará autônomo para fins de inventário e saque de valores. Em outras palavras, eu entro com o procedimento de alvará, onde o juiz autoriza o seguinte: olha, você vai, pega esse dinheiro, esse FGTS, esse benefício, esse dinheiro em poupança, e divide para os herdeiros. Pronto, encerramos. Por quê? Todo o objetivo dessa herança é mesmo sacar esses valores. Não compensa entrar com um procedimento complexo de inventário. Eu vou lá, entro com alvará para saques de valores e está resolvido isso com os herdeiros. E existe outra formatação dos alvarás, que é o que nós chamamos de alvarás incidentais. Os alvarás incidentais, vou colocar até aqui para vocês, os alvarás incidentais, eles são aqueles que surgem no curso de um processo de inventário. Entenda alguma coisa. Em um processo de inventário, existe um bem maior. E esse bem maior chama-se espólio. O que é o espólio? Quando falecido, a gente até fala de uma forma mais técnica. Quando alguém falece, no momento que ele faleceu, aquele patrimônio já não passa a ser a casa de fulano de tal, o apartamento de fulano de tal, o bem de fulano, não. O que temos é um espólio. Um espólio é uma ficção jurídica. E essa ficção jurídica tem uma prerrogativa, que o espólio é de todo mundo e é de ninguém ao mesmo tempo. Em outras palavras, aquele espólio pertence a Meire e todos os herdeiros, mas da mesma forma não pertence a eles, porque eles não podem fazer nada sem uma autorização, sem a anuência de todo mundo. Por quê? Todo mundo é dono daquele respectivo conjunto de espólio, então precisa da autorização de todo mundo. É como se fosse um condomínio. Tudo bem? Então o que acontece? Eu estou aqui com o processo de inventário. Quando a gente está com o processo de inventário, um dos maiores desafios de um processo de inventário chama-se monetização. Isso é estratégia para advogado e advogada. Por quê? Porque, pessoal, a gente precisa de dinheiro para manter o próprio espólio. Olha, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, eu não preciso estar pintando essa casa, não preciso pagar água, luz, IPTU, normal. Vida que segue. Faleceu o dono, mas o patrimônio está lá, tendo as mesmas despesas. Então, eu preciso estar monetizando para efetuar a manutenção do espólio. Gente, eu preciso pagar o ITCMD no processo de inventário para ele chegar ao fim. Então eu preciso monetizar para pagar esse ITCMD. Meus amigos e minhas amigas, eu preciso dos meus honorários advogatícios, isso mesmo. Então eu preciso monetizar esse inventário para não chegar ao final e eu não ter meus honorários, nem eu, nem você, nem qualquer um. Então, um dos maiores desafios é essa constante monetização de um processo de inventário. Então, os alvarás, eles são aliados demais
nesse cenário. Por quê? Porque eu posso estar, verificou que o falecido deixou um patrimônio, eu posso estar sacando dinheiro para fins desse patrimônio para monetizar o inventário. Seja para pagar o ITCMD, para pagar seus honorários. Olha, o falecido, ele deixou lá uma casa, deixou um apartamento. Foram vários bens. O que eu posso estar fazendo? Eu posso estar vendendo esse patrimônio para quê? Posso estar vendendo esse patrimônio para monetizar, pessoal. Vendo, jogo dinheiro aqui, já faço manutenção, já pago o credor, já pago você como advogado, já pago o ITCMD. Uma das figuras, até citando e complementando, mais comuns aqui são os credores, tá? São os credores. Como é que às vezes eu tenho um patrimônio, mas eu tenho muitos credores, então eu preciso vender, eu preciso pagar esse pessoal. Seja pagar esses credores em dinheiro, seja entregar bens, é isso mesmo, coisa como o inventário, entregar bens a esses credores para saldar a dívida. Eu preciso fechar essa conta, pessoal. Então, os alvarás são aliados, seja para sacar valores, seja para fazer o quê? Fazer com que o juiz pedir autorização para o juiz para que possa ser vendido patrimônio. Outra coisa, eu tenho ali um veículo, alguém comprou um veículo, tem interesse em comprar um veículo, eu preciso chegar até o término desse processo de inventário, um exemplo, para transferir esse veículo? Não, posso estar pedindo ao juiz uma autorização judicial, porque ele dá uma ordem, já emite diretamente para o Detran, e lá no alvará, e lá no Detran já vai ser transferido o veículo, já visto que é uma sessão que houve ali dentro de um processo de inventário. Isso é uma das maiores estratégias que nós temos a título de alvará, seja ele de uma forma incidental. Como seria essa forma incidental? Seria justamente você entrar com ação autônoma do inventário, que serve também para esses cenários. Seja para saque de valores, seja para transferência de um veículo, seja para venda de um bem, seja para essas medidas paralelas, antes mesmo que a gente não está nem falando de inventário. Tal qual ele pode ser utilizado, que aí entra o nome, alvará incidental ao inventário. Por quê? Imagina que o inventário está correndo aqui, e paralelamente está correndo esse respectivo alvará, que possa ser para venda de um bem, para venda de um veículo. Existem dois cenários: você pode entrar com a ação autônoma de fato para alvarás, ou mesmo dentro do bojo do próprio processo de inventário, se for uma medida mais simples, uma medida mais objetiva. Qual é a grande dica e sacada que eu dou para quem está trabalhando com alvarás incidentais? Motive muito bem. Por quê? Entenda que o inventário ele tem que chegar até o seu término. É no término que vai ser efetuadas as partilhas. Você consegue vislumbrar comigo que uma alvará são espécies de antecipações, seja de partilhas, seja de saques, de valores e afins. Então, muitos juízes, às vezes, são receosos em efetuar esses adiantamentos de partilha de maneira a prejudicar credores, prejudicar os entes públicos com dívidas fiscais. Então, uma das coisas mais aconselháveis em trabalhar com alvarás incidentais é que quando você construir ele, fundamenta, olha, esse alvará tem o objetivo de pagar o ITCMD, que é no valor tanto, e hoje o espólio não tem patrimônio. Veja só, o restante do espólio precisa de manutenção, o orçamento dessa manutenção da pintura, do cimento e afim, é esse o valor. Então a gente precisa dessa venda para isso, precisa desse saque para isso. Fundamentar num motivo maior do que simplesmente monetizar. Entenda, você precisa desse dinheiro, mas você precisa fundamentar, olha, é para pagar o ITCMD, é para efetuar pagamento dos honorários advocatícios, é para efetuar a manutenção do espólio, porque isso vai ajudar ainda mais na hora do juiz decidir e, consequentemente, você ter a procedência da autorização para que seja efetuada a venda, saques e afins. Os alvarás são uma das melhores e maiores construções dentro do processo de inventário, fora a possibilidade de, em curto espaço de tempo, você ter ali resolução de processos, você ter ali a resolução de demandas relacionadas a processos de inventário, se resolve muitas vezes no alvará, todo um procedimento longo de inventário. Foi pensando nessa realidade que eu criei algo único, um curso sobre alvarás dentro de um processo de inventário. Como você lidar com ele, seja de uma forma incidental, seja de uma forma autônoma, qual é o processo, o procedimento, a documentação. Os documentos de alvará são um pouco diferentes dos demais documentos. Como é que a gente vai estar trazendo isso para a nossa realidade? Como você vai estar advogando com alvarás e já conseguindo lucros, conseguindo monetização em um curto espaço de tempo, dentro do direito sucessório. Então, oportunidade única e imperdível. Para você saber mais sobre o nosso curso sobre alvarás judiciário no inventário, você vai clicar logo aqui embaixo, agora mesmo, na descrição, que lá vai estar o link. Clica agora na descrição, clica no link e vem comigo. Eu estou te esperando dentro do meu curso.